Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel e eu quero falar hoje sobre a força endógena. Na outra aula, no outro vídeo, nós falamos sobre essa força endógena, que é a força interna, e a força exógena, que é a força externa. Bom, então vamos voltar e recapitular um pouco sobre a nossa estrutura interna do planeta. Então, o nosso planeta é dividido pelo estado físico, né, das camadas. Nós temos crosta, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. Lembrando que a litosfera é formada pela crosta terrestre continental e a crosta terrestre oceânica. E uma pequena parte, as primeiras partes da astenosfera, né, que está, nesse caso, a litosfera, em estado sólido. O estado físico dessa primeira camada é estado sólido, rocha em estado sólido. Logo abaixo nós temos sim agora a maior parte da astenosfera, ou astenosfera, que é chamado também de manto magmático superior. Formado por silício e magnésio, a astenosfera, devido à altíssima temperatura, todas as rochas que ali se encontram já estão em estado líquido pastoso, né? Houve uma fusão e está em constante ebulição. Como vocês conseguem ver aqui, vocês estão visualizando, há um movimento de convecção desse manto magmático, né, que é a astenosfera, esse fluido trocando de posição, material superaquecido ascendendo, subindo, e material sendo resfriado, condensado mais denso, descendo. Nós vamos explicar melhor daqui a pouco sobre esse movimento de convecção que ocorre na astenosfera. É nessa camada que nós chamamos de astenosfera, ou astenosfera, que é o manto magmático superior, que desencadeia todos os fenômenos que provêm do interior do planeta, que nós chamamos de força endógena. Movimentos de tectonismo, nós temos o vulcanismo e os abalos sísmicos. Falei do tectonismo, né, as placas tectônicas, tranquilo. Logo abaixo da astenosfera, nós temos a mesosfera, que é a mesma composição química da astenosfera, porém o estado dele é estado sólido. Sólido por quê? Mesmo que esteja com altíssimas, elevadas temperaturas, a pressão que está sobre a mesosfera, essa camada do nosso planeta, fica em estado sólido devido à pressão que ocorre de outras camadas, até mesmo da atmosfera. Então nós já temos a pressão da atmosfera, nós temos a pressão da crosta, a pressão da astenosfera até a mesosfera. Todo esse peso faz que condensa e deixe esse material de silício e magnésio, mesmo com altíssimas temperaturas chegando a 3, 4, 5 mil, 6 mil graus Celsius, em estado sólido. Continuando, nós chegamos no centro do nosso planeta e encontramos o núcleo externo. O núcleo externo ele é formado por níquel e ferro. Porém, devido à temperatura que chega a aproximadamente 6.600 graus Celsius, maior que a temperatura superficial do nosso Sol, esse níquel e ferro ele está em estado líquido. Novamente, se você reparar, ele vai estar se movimentando, em constante movimento, em estado também de ebulição aqui. Estado líquido, com o elemento químico, o minério mais presente ali, níquel e ferro. Seguindo o mesmo princípio da pressão, o núcleo interno ele está com as mesmas temperaturas do núcleo externo, com altíssimas temperaturas, a mesma composição química, porém, devido à pressão física, devido a essa pressão que ela recebe de todas as outras camadas, o núcleo interno do nosso planeta está em estado sólido. A gente pode entender como que eles chegaram à dedução dessas camadas e como que colocou que
a parte líquida, a parte sólida, a parte líquida, através de observações quando ocorria os terremotos. Aí eles começaram a observar que abaixo da crosta terrestre havia sim um manto, que respondia às ondas dos terremotos, e começaram a se observar os terremotos, que as ondas elas propagavam de forma diferente no líquido que no estado sólido. E aí eles deduziram, falaram, olha, há um estado líquido mais viscoso no interior do nosso planeta. Mas antes disso, eles já observavam o vulcanismo que acontecia já há milhares de anos, sabendo que extravasava para a superfície terrestre, para a crosta terrestre, um material superaquecido, pastoso, que nós chamamos de lavas vulcânicas. Daí, deduzindo-se que no interior do nosso planeta há esse tipo de material, né, que quando observando o resfriamento dessa lava vulcânica, percebia que essa mesma lava vulcânica era que formava-se as rochas devido ao processo de resfriamento, cristalização, aí formava as rochas basálticas ou as rochas magmáticas extrusivas, né, e as intrusivas também. Os geólogos começaram a perceber isso, até que passaram a criar instrumentos e não depender apenas das ocorrências de terremotos e das ocorrências de vulcanismo. Foi aí que criaram uma tecnologia que reproduzisse as ondas dos terremotos. Não é reproduzisse o terremoto, mas reproduzisse as mesmas ondas propagadas pelos terremotos. Esse equipamento nós chamamos de sonar, e através do sonar começou a observar que as respostas dessas ondas que eram propagadas por esse equipamento eram respondidas de forma diferente. E aí é claro que a onda, quando ela é refletida numa matéria sólida, é diferente quando ela é refletida numa matéria em estado sólido. Daí conseguimos deduzir que a estrutura interna do nosso planeta é formada por uma litosfera sólida, por uma astenosfera líquida, por uma mesosfera sólida, um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido. Então é essa a divisão. O que vai interagir com a crosta terrestre e vai afetar diretamente na nossa vida é a partir da astenosfera. A mesosfera estando em estado sólido não vai afetar diretamente a nossa vida aqui na superfície da crosta. Então o que vai afetar mesmo, o que vai interagir mesmo e causar os abalos sísmicos, o vulcanismo, tectonismo, é a astenosfera. Beleza? E aí nós vamos falar sobre o movimento de convecção que ocorre nessa astenosfera. Beleza? Eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, e eu volto já no próximo vídeo para falar de movimento de convecção do manto magmático, tá? Forte abraço!